GLM no R. Então, como que a gente faz no R? A teoria parece ser muito complicada, mas vocês vão ver que na prática é muito simples fazer, ajustar um GLM no caso dos seus dados ali no R. Então, semelhante ao LM, a função para criar um modelo GLM é o GLM. Então, você pode colocar a sua fórmula, que é a mesma coisa que você faz no LM. Você pode definir a família, que é a escolha da distribuição. Por exemplo, você quer a família binomial, então você coloca family igual a binomial, Poisson, gama, por exemplo. E data os seus dados, ok? Ok, você ajustou o seu modelo. E agora? Agora você pode fazer a nova. Só que a nova de um GLM, ele é um pouco diferente, não é a mesma coisa que é feita anteriormente no modelo LM. Por quê? Eu falei anteriormente que como são ajustados os dados do modelo linear é por meio do método de mínimos quadrados. Aqui tem aquele método diferente de máxima verossimilhança. Então, a gente faz uma análise de deviância. Deviância seria análogo à soma de quadrados. A tabela é bem semelhante, a tabela vai ser bem parecida e você pode tirar as mesmas conclusões de quando você tira na tabela da nova. Aqui um detalhe importante, então. Bom, primeiro é utilizado a mesma função chamada nova. O objeto é aquele modelo criado com a função GLM. E teste, ele varia para qual tipo de distribuição que você usou. Então, se você usou uma distribuição normal ou gama, você faz o teste F. Porém, distribuição binomial e Poisson, você usa a distribuição de Chi quadrado. Então, você só indica lá qual que vai ser o teste. A distribuição de Chi quadrado e esse xisc. Agora vamos fazer o GLM no R. Aqui no caso vai ser o primeiro exemplo vai ser um GLM binomial. E em um experimento, avaliando a germinação de 8 repetições de 25 sementes armazenadas por 4 meses em 2 tipos de embalagem. Então é um tratamento aqui com o tipo de embalagem e o tempo de armazenamento, ok? Os dados estão no repositório, eu vou abrir aqui no R. Então eu vou obter os meus dados a partir do repositório online. Esse str é para mostrar um resumo dos dados, eu vou mostrar eles por completo. Então reparem que eu tenho a embalagem é 01 e 02, que é a espessura da embalagem. As sementes germinadas, eu vou calcular aqui a resposta. Isso daqui é um detalhe que tem que ser feito para o caso do GLM binomial, porque a resposta é sucesso e fracasso. Então eu tenho que indicar quanto que é o sucesso e quanto que é o fracasso, ok? Então eu vou fazer o quê? cbind, eu estou juntando duas colunas. Uma coluna é a coluna de germinação, essa coluna aqui, e a outra coluna é as sementes que não germinaram, que é que é o total menos o número de sementes que germinaram. E eu juntei isso em uma variável chamada resposta, olha só. Então tem aqui o número de sementes que germinaram e que não germinaram. Ok, agora é só fazer o GLM binomial. Veja como que é simples. Eu coloquei a resposta, que é aquela coluna com as duas colunas. Estou indicando aqui que são os meus fatores. Data vai ser os dados. Family binomial. Ok. Calculei aqui, já foi para o meu ambiente. Então eu tenho o modelo binomial. E agora eu vou fazer a nova, lembrando que tem que ser usado o teste do Chi quadrado para a nova. E olha só, então ele me deu os graus de liberdade. Como eu tinha quatro períodos de armazenamento, então eu tenho 3 aqui. Aqui a embalagem eram 2, então tem uma. Deviance, que é aquela medida que eu tinha mencionado antes, que é análoga à soma de quadrados. E por fim, o que precisa mesmo está aqui. Então reparem que a interação foi significativa, então significa que dependendo do período de armazenamento, uma embalagem vai ter uma média diferente da outra. Ok? Agora a gente pode continuar, a gente pode fazer a comparação de médias. Então é da mesma forma que é feito no modelo linear. Eu estou usando aqui o pacote mmins, estou usando a função mmins do pacote, né?
Modelo foi o que eu calculei anteriormente ali por meio do GLM. Specs, eu indico como que eu quero fazer o desdobramento, então eu quero desdobrar armazenamento dentro de embalagens. E Type Response. Isso daqui é importante porque lembrando que aqui eu tive que transformar as minhas médias e eu estou pedindo para ele transformar de volta para a escala original, então me dê a minha resposta de fato, ok? Isso daqui, se você omitir isso, não vai mudar nada, vai ter ainda a comparação de médias, só que as médias não estão numa escala que é a escala, no caso, utilizada pelo modelo binomial. Como eu quero, vou mostrar as médias aqui. Aqui estão as médias. Então, embalagem, o tipo de embalagem é 01 e 02. Aqui, no caso, ele me deu a probabilidade de germinação. Então, o erro padrão disso. E aqui, o intervalo de confiança. Ok? Agora eu quero aquelas letras para me indicar qual que é a melhor embalagem dentro do tempo de armazenamento. Aquela função CLD, então eu indico aqui as médias fornecidas pelo mmin, quero letras maiúsculas e quero que ele seja em ordem decrescente. Então tá lá. Reparem aqui então que eu tenho as letrinhas, está indicando qual que é o melhor tratamento. Aqui embaixo ele está escrito algumas coisas, por exemplo, o intervalo de confiança utilizado foi 95%, os intervalos foram back transformed, ou seja, estava na escala logit, que essa é aquela função de ligação. Então, uma coisa importante aqui, que esse GLM binomial não é nada mais do que a regressão logística. Então, ele usou a escala logit e transformou de volta agora para a escala normal, a escala, aqui no caso, que dá as probabilidades. Ok? E é isso aí. Agora, como é feito no modelo de Poisson. Então, esse é um experimento avaliando o número de plântulas emergidas em 3 lotes de sementes beneficiados com 4 peneiras de crivos diferentes. Então, eu tenho 2 fatores, eu tenho 3 tipos de lote e eu tenho 4 diferentes formas de peneirar aquelas sementes. Vou fazer aqui de novo, não é? Vou pegar os dados do meu repositório, mostrar como são esses dados. Então, aqui tem o lote, tem a peneira utilizada, no caso aqui foi sem peneirar, e o número de plântulas que emergiram. Então, eu vou fazer o modelo GLM, então resposta plântulas, lote e peneira são os meus 2 fatores, e aqui family Poisson indicando, ok? Eu agora vou fazer aquele teste para ver se tem uma super dispersão dos meus dados. Esse teste ele é feito por meio desse pacote AER. Então vocês têm que instalar, caso não tenha esse pacote. Eu vou carregar ele. E a função que faz isso é a função dispersion test. Então basta você colocar o seu modelo que você carregou que você fez com o seu modelo de Poisson. Então repare, aqui não deu significativo. Ele calculou então a média e a dispersão dos meus dados e verificou se elas diferem umas das outras, né? Elas têm que ser iguais. E no caso, ele mostra aqui pelo p-valor que não foi significativo. Então eu posso continuar usando a distribuição de Poisson. Então agora eu faço uma nova, indico aqui qual foi o modelo. O teste, de novo, o teste de Q quadrado. Aqui ele está mostrando que foi significativo na interação. Então agora vamos lá, fazer a comparação de médias. Agora é tudo igual foi feito antes. Então eu indico aqui o modelo, como eu quero fazer o desdobramento, a peneira dentro de lote e o tipo resposta. E tá lá. Então aqui ele me deu qual que foi o número de sementes emergidas de acordo com os 2 fatores. De novo, isso foi transformado da escala log, lembrando que a distribuição de Poisson então usa a função de ligação log.